Senhor a glória, a honra, o louvor àquele que morreu pelos teus pecados, aquele que veio e venceu Satanás, aquele que venceu o mundo, que venceu a carne, aquele que venceu no seu lugar. Glorifique ao Deus Todo-Poderoso, exalte-o aplaudindo, bendizendo sua obra, o seu nome. Glórias ao Senhor para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito é o Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Oh Senhor, oh Senhor, bendito é o teu nome e a tua obra. O seu sangue precioso não foi contaminado pelo veneno da serpente. O seu sangue sem pecado, a tua vida sem pecado. O Senhor honrou a obra de Deus. O Senhor Jesus honrou a obra de Deus. E hoje nós somos frutos desta obra. A fé do Senhor, a fé do Senhor te alcançou, te alcançou. O poder do perdão de Jesus ainda fala até os dias de hoje. Sim, Senhor, somos frutos da tua misericórdia, somos frutos da tua misericórdia, somos frutos da tua grande obra, Senhor. Somos resultado do teu perdão, somos resultados da tua santidade, Senhor. Alabás, orianda, lebás, dori canab, yassou, orelebás, orebanab, yandore candare. Alabás, oremam, darebadabassou, aricam, daribanossou, yande, balabás, orebalabás. Aleluia, 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 aleluia. Exalte o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. A graça e a paz, igreja. Amém. Glórias ao Senhor. Você pode se assentar na bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, que está neste lugar para honrar o seu Filho Jesus. Aleluia. Grande é a obra do Senhor em teu favor, em nosso favor. Deus abençoe sua vida, sua casa. Você que nos assiste nesta manhã, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graças a Deus por isso. O Senhor Deus tem algo a falar conosco nesta manhã. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 24. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero estender aqui um elogio a toda a igreja. Ontem estivemos aí com a pastora Larissa, visitando aí um casal, uma família de um outro ministério, e eles estavam assim muito maravilhados, fizeram uma visita aqui e foram muito bem recebidos, abraçados, né? E falaram: pastor, que povo amoroso aquele povo lá, povo que abraça, recebe a gente bem. Então quero aí parabenizar você por isso, né? Então, esse foi uma
né, um elogio pela comunhão, né, pelo amor. E isso é maravilhoso demais. Obrigado, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero aí reforçar para você, né, estamos aí trabalhando forte na nossa escola. Ali na entrada nós temos ali um banner ali, se você pode observar, que nós temos ali alguns materiais. Você pode nos ajudar divulgando esse trabalho da escola. Estamos ainda nas pré-matrículas, né? Logo, logo aí abriremos, né, as divulgações de matrículas para toda a nossa cidade. E você que tem o seu filho aí de 1ª a 5ª série, você já pode aí reservar lá a sua vaga, né? Já temos aí bastante procura, graças a Deus. Você entenda a importância de um professor na vida de uma criança, né? Então, o futuro do teu filho, a mente do teu filho, né, fica na mão dos educadores. Então, um professor tem muita influência sobre a formação do caráter, do futuro de uma criança. Então, é um projeto que nasceu aí do coração de Deus, e tenho certeza que você, os seus familiares, aqueles que enviarem seus filhos para cá, terão pessoas abençoadas na sua vida, né? Terão crianças aí que vão ser formadas nos princípios de Jesus. Será que os princípios de Jesus falham? Sim ou não? Nunca falharam. Eu acho, né, que dessa vez também não vai falhar. Então, é um grande privilégio aprender com os princípios que Jesus deixou sobre educação, sobre vida, sobre conduta, comportamento. E é isso que nós estamos trabalhando. Glórias a Deus. Vocês encontraram aí a palavra do Senhor? 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso, operando um milagre, curando o rei Ezequias. Verso 25: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Aleluia! Até aqui, alguns meses atrás, na verdade, não sei se faz um ano, eu trouxe uma mensagem aqui para as mulheres, baseado nesse texto, mas o Senhor nessa manhã me instruiu com muita clareza a trazer uma palavra muito importante para a sua vida, em cima desta passagem. E já faz alguns meses que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito de algo muito importante que você tem que entender. Não apenas você, mas toda a igreja nesse país. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O rei Ezequias foi um rei muito notório sobre a comunidade de Israel, sobre Judá. Ele é um rei que viveu momentos intensos no Senhor, restaurou muita coisa no meio do povo de Deus,
mas também viveu momentos de orgulho, de erro, de desvio da fé. E a história de Ezequias está aqui na palavra de Deus para ensinar para nós muitas coisas importantes. Por exemplo, um pouco antes aqui, se você ler depois, o rei da Síria, que era um exército poderoso, a maior nação daqueles dias, tinha um exército muito vitorioso que tinha devastado todas as nações ao redor de Israel. O rei da Síria diz: eu vou invadir Judá e vou acabar com a raça de vocês. Essa é a tradução minha, né? Vou acabar com a raça de vocês. E sabe o que mais que o rei dizia? O rei mandou escrever um jornal, mandou pôr uma propaganda na Rede Globo, ele disparou mensagem no WhatsApp, dizendo assim: povo de Judá, povo de Israel, povo judeu, não deixe o rei Ezequias enganar vocês, porque ele está dizendo que o Deus de Israel vai livrar vocês das minhas mãos. Nenhum Deus na terra foi capaz de livrar nenhuma nação da minha mão. Vocês vão morrer, eu vou acabar com vocês. E o rei da Síria enviava mensageiros constantemente até Judá, dizendo: nós vamos acabar com vocês. Os oficiais do rei da Síria fizeram uma visita até lá e gritavam na língua hebraica, dizendo: o Deus de vocês não vai livrar vocês de nós. Então o rei Ezequias se humilhou diante de Deus, e o profeta Isaías foi conversar com ele, e os dois clamaram a Deus e se humilharam. O que você acha que aconteceu? Aleluia. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo do céu, e o anjo foi destruindo cada um dos oficiais do exército da Síria, de modo que o rei ficou sozinho e voltou envergonhado para sua terra, e pouco tempo depois morreu lá. Quando os inimigos estão querendo o teu couro, até aí está tudo bem, credo, eu não. Mas quando eles afrontam o nome do Senhor, quando você entender que a batalha não é contra você, porque se você está ofendido, se você está nervoso, se você está brigando, se você está xingando, se você está fervendo que suco, você acha que a briga é com você, então é com você. Mas quando ao invés de brigar, quando ao invés de ferver, quando ao invés de se ofender, você dobra os teus joelhos, quem está me entendendo? Quando ao invés de você achar que a luta é contra você, você se humilha diante do Deus Todo-Poderoso e diz: Senhor, é contra o teu nome que estão blasfemando, é contra a tua palavra que estão agindo, eles estão zombando do Senhor, estão dizendo que ninguém, nem Deus livrará das mãos deles. Basta um anjo para resolver a parada, não é? Deus dá uma olhada e diz: vai lá resolver, que hoje eu não estou muito afim, porque se eu for lá, o negócio vai ficar difícil. Então eles tiveram um grande livramento, uma grande vitória, e Deus mostrou que era com aquele povo que era pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus que vence todas as coisas. E eles mostraram para todo mundo daquela época que Deus estava com eles. Depois desse episódio, dessa grande vitória, desse grande sinal que aconteceu, o rei Ezequias ficou doente e começou a piorar, estava à beira da morte. E então o profeta Isaías foi enviado por Deus mais uma vez para falar com ele, trouxe uma palavra de Deus. Pense na palavra de Deus. Isaías diz assim: o Senhor mandou-me aqui para dizer, tu vai morrer, não vai viver. Aleluias, oh glória. Pense na bênção. Põe tua casa em ordem, porque você não vai sobreviver. E aí o rei Ezequias,
se prostra lá na sua casa, no seu quarto, e chora e clama ao Senhor. Ele diz: Senhor, lembra-te de todas as coisas que eu fiz em teu favor, em favor do teu povo. Não permita que este mal me leve agora. Se eu ficar vivo, Senhor, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, porque só os vivos podem te exaltar e te glorificar. E ele vai falando tudo isso para Deus. Aí o profeta Isaías estava saindo já do portão do palácio, do governo, e Deus fala com ele: volta lá e diga para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Darei a você, acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Aleluias! Então o rei Ezequias se alegra no Senhor. E o profeta Isaías assim: faça aí uma mistura, faça um emplasto aí com figo e bote lá nessa ferida, nesse câncer. E ele foi curado. Aleluia! E ainda mais, o profeta Isaías diz assim: pede um sinal aí para Deus de que isso vai acontecer. E aí ele dá uma sugestão. O que é mais difícil? Acelerar o tempo ou parar? Aí o rei diz assim: eu acho que seria mais legal retroceder, né? Pois esse vai ser o sinal. A sombra da escadaria vai retroceder 10 degraus. O sol está lá. Quando o sol se movimenta, a sombra vai indo. Pois eu vou dizer que a sombra vai voltar. E a sombra voltou 10 degraus. O tempo está nas mãos de Deus. Que tal um sinal desse? Quem lembra o que Josué fez lá na batalha? O tempo parou. O tempo parou. O tempo retrocedeu, como um sinal de que Deus estava com aquela gente. E aí, este grande sinal miraculoso, mais uma vez espalhou a notícia por toda a terra. E aí, o texto que nós começamos a ler, fala aqui desse grande milagre que Ezequias recebeu na sua saúde, desse grande sinal que aconteceu em Israel. Mas o texto diz que mais uma vez, Ezequias tornou-se orgulhoso. E ele não correspondeu à bondade com a qual Deus o tratou. Aleluia. E a palavra de Deus que você precisa ouvir nessa manhã é uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nesses dias, que nós somos muito mais provados por Deus quando as coisas estão bem do que quando elas não estão bem. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga isso para ela. Diga: você é mais provado quando as coisas estão bem do que quando elas não estão bem. Aleluia! A resposta que nós damos à bondade do Senhor está provando o nosso coração. E muitas coisas difíceis que você vive na sua vida é por causa de ser reprovado quando tudo estava bem. Hein? Aleluias! Você precisa aprender isso. Quando Deus faz um grande milagre na sua vida, aí é tempo de se humilhar. Quando Deus opera uma grande maravilha em teu favor, aí são dias de jejum e quebrantamento. Quando Deus te usa poderosamente num culto, depois desse culto é dia de oração e jejum.
Mas geralmente o que é que as pessoas fazem antes de acontecer o milagre? Porque as coisas estão difíceis, porque a coisa não está fácil. Então eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou jejuar. Quando o milagre acontece, a minha comunhão com Deus para. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olhe para a pessoa do outro lado e diga sim. Mas não é assim que deveria ser. Deus não quer viver com você de tempos em tempos. Deus quer um relacionamento com você contínuo. Mas muitos de nós carregamos um aspecto religioso no nosso relacionamento com Deus. E as pessoas apenas buscam a Deus com afinco, ou se dedicam a buscar a Deus quando um problema aparece, quando uma situação difícil surge, quando uma crise se abate. Essa era a história de Ezequias. O rei da Síria diz: vou acabar com tudo. Então ele vai, se humilha, clama, chora, se desespera. Deus faz um grande milagre. E depois disso, orgulho, como se ele fosse o responsável por aquele milagre. Aí vem a doença, ele chora de novo, se humilha de novo. Deus faz um grande milagre. Aí se orgulha de novo. Aí Deus confronta o pecado dele, ele se humilha mais uma vez diante do Senhor, tem misericórdia. Deus diz: então tá bom, a minha ira vai passar do teu reinado. Mas aí o que acontece? O rei da Babilônia, uma terra distante, envia os seus representantes porque ouviu falar do grande milagre que aconteceu lá. E queria saber informações deste milagre, saber o que o Deus Todo-Poderoso estava fazendo. Mas quando esses governantes chegam, Ezequias não fala nada sobre o milagre. Ele abre o palácio, abre as fazendas e mostra riqueza, ouro, prata, pedra preciosa, mostra estoque de animais, de comida, reino poderoso, rico. Em outras palavras, ele se gava bastante. E a Bíblia diz assim, que Deus o deixou naquele momento, só para ver o que estava no coração dele. Deus deixou Ezequias quando os governadores chegaram. E sabe qual que é o problema? Ele não percebeu que Deus tinha deixado ele. Você é provado quando as coisas estão bem. A resposta que você dá a Deus, quando Ele te responde, quando Ele faz milagres, quando Ele abençoa a sua vida, determina muitas coisas pelas quais você terá que passar. Há situações que, independente da tua resposta à bondade de Deus ou não, você enfrenta na vida. Mas muitas delas você poderia ter evitado. Quando Deus observa a ingratidão do nosso coração, Deus diz: eu já sei um jeito de deixar eles bem mansinho, né? Você sabia que o ferro amolece no fogo? Quem sabia? Se o coração do Filho de Deus começa a endurecer, Deus sabe como amolecer. Agora existe um outro fogo que pode amolecer o teu coração, que é o fogo do Espírito Santo. O fogo da presença de Deus, o fogo do quebrantamento, da humilhação. Meu irmão, você precisa aprender isso. Quando você vê um grande milagre acontecer na sua vida,
Quando você está orando por algo e buscando algo e Deus responde, Deus abre a porta, Deus envia provisão, Deus cura, Deus opera milagres, Deus salva o marido, a esposa, o filho, Deus traz um milagre, aí é tempo de humilhação. Aleluia! Porque o maior desafio, minha irmã, é manter o grande milagre que Deus te deu. Observe a provação, as mais importantes provações que você encontra na Bíblia. Adão foi provado no paraíso, quando tudo estava uma bênção. Adão não caiu, Eva não caiu no pecado por causa da pressão exterior, por causa de qualquer outra coisa. Eles estavam no jardim de Deus, Deus visitava eles todos os dias. Deus chega para Adão e diz: coma livremente de tudo que eu fiz, porque tudo que eu fiz para você, Adão. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus, além de dizer para ele, não faça isso, ele mostrou o futuro, dizendo: eu não quero que você coma, porque eu sei que isso vai dar em morte. Foi provado na abundância, quando tudo estava bem. Ele foi provado. E o que falar do anjo de luz, Lúcifer? Vivia no céu, junto com Deus. A palavra do Senhor, Ezequiel 28, narra que Deus o fez com sabedoria extraordinária. Deus colocou sobre ele vestes especiais, pedras preciosas. As roupas dele tinham detalhes em ouro. Ele era um querubim ungido, diferenciado, estabelecido por Deus para uma missão muito especial. Mas a palavra do Senhor diz que ele andava num caminho perfeito, até que achou-se iniquidade nele, porque ele olhou para a sua beleza, olhou para aquela sabedoria, olhou para aquela unção, olhou para a sua capacidade e acreditou que aquilo vinha dele, não do Senhor. Então o orgulho provocou sua queda. Aleluia! Foi provado quando tudo estava bem. Você não é provado só quando as coisas estão difíceis. Você é provado mais quando as coisas estão bem. Quem está me entendendo? Por isso você precisa abrir os teus olhos. Quando as coisas estão bem, você precisa se humilhar. O Senhor Jesus, depois de grandes momentos de milagres e prodígios, você vai ver nos evangelhos, Jesus curava enfermos dos mais diversos tipos de enfermidade, expulsava centenas de demônios, grandes moveres e avivamentos aconteciam em público na frente de todo mundo. O povo corria e queria tocar em Jesus, por causa do poder que operava através da vida dele. Mas a Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava depois que Deus usava ele. Aleluia! Quando grandes coisas acontecem, é tempo de oração, de quebrantamento, de humilhação. Aleluia! Quando Deus opera maravilhas em teu favor, é tempo de você se quebrantar diante dele, reconhecendo quem é que fez tudo aquilo por você. Mas a religião ensinou para nós
uma coisa chamada barganha, e você tem que tirar isso da tua cabeça. Os cristãos não podem viver como o povo no Antigo Testamento. Quando você lê o livro de Juízes, por exemplo, durante centenas de anos a história se repetiu em Israel. O povo desobedecia o Senhor, fazia o que Deus dizia para não fazer, praticava a idolatria, vinha uma nação e escravizava eles. Aí Deus levantava um juiz. Aquele homem se levantava no poder do Espírito, libertava o povo do jugo opressor, estabelecia a bênção sobre Israel. Israel começava a prosperar de novo, crescer de novo, se estabelecer de novo. Daqui a pouco, pecado de novo, idolatria de novo, orgulho de novo. Aí eles clamavam, choravam, pediam misericórdia. Deus levantava outro homem e outra mulher, tirava os inimigos das mãos deles, colocava eles de novo no caminho. Mas eles não reconheciam a bondade de Deus, somente buscavam e se humilhavam no tempo de angústia. Quando tudo estava bem, voltavam a praticar o mal de novo. Tudo isso está escrito na antiga aliança, para você aprender que não é assim que se relaciona com Deus. Então, o rei Ezequias foi provado quando as coisas estavam bem. Quando o rei Ezequias abre o palácio e ele não glorifica a Deus pelo milagre que tinha recebido, o profeta Isaías volta para falar com ele. Deus diz para Isaías: levanta aí, ó. Levanta do teu descanso. Isaías diz: Senhor, 2h da manhã, né? Vai lá falar com Ezequias. Sim, senhor. Diga para ele, pergunte para ele, o que é que ele mostrou para os governantes da Babilônia? Então Isaías pergunta. E aí o rei diz: não ficou nenhuma dispensa que eu não tenha mostrado. Até no cantinho da sujeira lá eu abri, né? Eles viram tudo. É mesmo? Pois assim diz o Senhor: o rei da Babilônia virá daqui a algum tempo e levará tudo que você está vendo aí. Toda a prata, todo o ouro, toda a riqueza. E foi o que aconteceu. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que havia lá foi levado embora. Então, quando nós não correspondemos à bondade de Deus, tribulações estão por vir. Mas quando você reconhece a sua total e completa dependência do Deus Todo-Poderoso, quando você se humilha diante dele, não só quando as coisas estão difíceis, mas quando as coisas estão bem. Escute, nós temos clamado ao Senhor, mas não agora, quando estamos num momento bem difícil na nossa nação e delicado. Não agora. Temos orado já há muito tempo. Todos os dias você verá os pastores em oração nesse lugar. Não estamos jejuando agora porque um momento difícil está acontecendo. Jejuamos constantemente. Se Deus estabelecer a vitória do seu povo e da sua igreja, a grande questão não vai ser a vitória, vai ser como é que nós vamos agir. Será que você vai corresponder à bondade com a qual Deus vai tratar você? Será que nós vamos ser gratos a Deus pelo grande livramento que Ele vai nos dar? Será que vamos realmente tomar uma posição enquanto igreja do Senhor e evangelizar essa terra? E ir atrás de quem nós temos que ir atrás? Por isso nós glorificamos a Deus quando um projeto como esse vem. Estamos começando agora em novembro, evangelismo dentro das unidades prisionais dessa cidade. Vamos levar o curso do IBEG lá dentro. 6 meses de aula.
aulas presenciais, vamos orar por eles, vamos evangelizar, vamos entrar com o poder de Deus. Um curso com remissão de pena, assinado pela juíza, reconhecido pelo Ministério Público, algo oficial, extraordinário. Se nós não correspondermos à bondade do Senhor, pelo benefício que Ele tem dado à sua igreja, juízo está por vir. A igreja do Senhor é o termômetro do funcionamento das coisas numa nação. Um homem e uma mulher de Deus, não de fachada. Quando humilham seu coração, dobram os joelhos e clamam, Deus se move. E um dos sinais que Deus está se movendo é que Deus está incitando o inimigo a provocar o Senhor. Quem está percebendo isso? Mas você precisa ter a visão correta das coisas. Não é contra você, é contra o Senhor. Então escute bem, não brigue com ninguém. Você é crente. Não xingue ninguém, não fale palavrão para ninguém. Não incite ódio de ninguém. Você é crente, você não é político. Quem está me entendendo? Se você se humilhar, a peleja é do Senhor. Se você brigar, a briga é tua, Deus não se envolve com isso. O evangelho não é evangelho de briga, é evangelho da paz. Por que eu posso ficar em paz? Porque tem um Deus que peleja no nosso lugar. Quando o inimigo vai ser derrotado, ele começa a abusar, começa a afrontar a Deus, começa a brincar com o Senhor, começa a zombar da fé que o Deus Todo-Poderoso deu. Você não percebe que Deus está entregando eles à derrota? Deixa a mão de Deus trabalhar. Agora, para você, igreja do Senhor, o alerta é o seguinte: como é que você vai corresponder à bondade de Deus? Se a tua posição de fé não mudar, eu não tenho que orar agora que as coisas estão difíceis. Meu Deus, pastor, tem gente apavorada. O que vai ser do nosso país, das nossas crianças? Vai ser uma benção. Não, mas se o fulano não sei o quê. Deus peleja por nós. Agora veja bem. Vamos orar, vamos clamar, estamos fazendo isso, estamos nos unindo à igreja do Senhor, estamos nos humilhando. Mas esse aqui não é um tempo de humilhação. O tempo de humilhação é depois. Quando Deus der grande vitória, é tempo de se humilhar. Não só agora. Então a igreja do Senhor não pode voltar a cometer esse erro. Nós estamos num país que é livre. E como nós aproveitamos essa liberdade? E o Senhor Deus estava me lembrando de alguns anos atrás, quando o Senhor falou comigo, num tempo de oração, de madrugada. Eu comecei um propósito de oração. Já contei isso algumas vezes aqui, mas vou contar de novo. E na segunda noite, eu lembro que era um tempo bem frio, era inverno aqui na nossa cidade, não é? Coisa simples assim, tipo menos 2 graus, né? E eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo, mas de uma maneira diferenciada. Porque muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração, muitas vezes o Senhor fala na sua palavra, mas naquela noite foi uma voz que falou comigo. E começou a vir no meu coração um sentimento profundo de que eu era ingrato para com Deus. Eu estava orando por algumas coisas que eu precisava, e esse sentimento surgiu dentro do meu coração, e o Espírito Santo falou comigo. E falou assim: se você tão somente tivesse sido salvo, e numa noite fria como essa, você não tivesse uma roupa para vestir, você não tivesse comida para comer,
Se você, ao terminar esse momento de oração, tivesse que buscar uma esquina, uma marquise, uma ponte para dormir, se você não tivesse condições de pôr comida na mesa da sua família, ainda assim, o fato de você ser salvo tinha que ser o motivo suficiente para você me servir o resto da tua vida. Vai bater em cavalo, né? Que homem não aguenta essas pancadas. E eu lembro que eu me humilhei, me prostrei diante do Senhor e chorei aquela noite. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. E naquela noite veio uma certeza tão grande dentro do meu coração que eu ia para o inferno se Jesus não me alcançasse. Você tem muito mais do que precisa. Sim ou não? Veja bem, Deus poderia apenas ter perdoado os teus pecados. Deus poderia ter apenas salvo você, e já seria uma grande coisa. Deus poderia nos salvar e dizer: escute, eu já fiz mais do que você merece, agora se vira, e não pise na bola, que senão tira tua salvação. Deus tinha esse direito ou não tinha? Claro que tinha. Mas além de salvar você, Deus te dá uma casa para morar. Você come o que você quer, sobra comida na sua casa. Deus te dá uma roupa quente para vestir em dia de frio. Deus te dá uma coberta para se cobrir. Deus te dá uma família que te ama. Deus te dá carro para você andar. Deus te dá uma igreja para congregar. Olhe ao seu redor e veja a bondade de Deus. Nós estamos sendo provados todos os dias, porque Deus é bom todo o tempo conosco. Quando eu não correspondo a essa bondade, vem tribulação. Quando grandes bênçãos me alcançam, é tempo de quebrantamento e humilhação. Aleluias! Quando o rei Davi foi ungido rei de Israel, grande multidão levanta o rei Davi nas costas e diz: você será o nosso rei a partir de hoje. A primeira coisa que Davi faz não é fazer uma festa, não é soltar foguete, não é comemorar, não é pôr roupa de rei. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: se preparem, porque nós vamos trabalhar. Deus me deu o trono como rei, e a primeira coisa, nós vamos conquistar a fortaleza de Sião. Nós vamos tomar Jerusalém de volta. Deus vai ser honrado nessa terra. Uma das primeiras coisas que Davi fez depois da conquista da fortaleza de Sião foi dizer: onde está a arca de Deus? Onde está a arca da presença de Deus? Vamos lá buscar. Ele corresponde à bondade que Deus tinha com ele. É assim que se anda com Deus, reconhecendo humildemente todos os dias o quanto Deus tem sido bom para você. Aleluia. Se você olhar e entender isso, você vai ver que grande maioria das coisas que você reclama não faz sentido nenhum. Então tire da tua vida. Você não pode reclamar, porque isso é ser ingrato com Deus. Se coloque em pé. Aleluia. Vamos adorá-lo. E nesse momento comece a agradecer o Senhor. Ou se você sente necessidade, peça perdão para Deus. Diga: Senhor, me perdoa por reclamar. Me perdoa, Senhor, por não corresponder à sua bondade. Aleluias. Oh Espírito de Deus,